Olá galera do nosso canal, vamos hoje falar de mais um assunto. A gente não podia falar de outro assunto se não fosse coronavírus, né? A gente está aqui em quarentena, em casa, né? A gente está vivendo esse momento aí, né, onde o mundo todo está sofrendo essa pandemia. E aqui agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse assunto. E eu queria assim que nós tirássemos algumas lições, né? O que a gente pode aprender com tudo isso que está acontecendo, correto? Eu queria ler uma passagem que está no livro de Êxodo, no capítulo 15, versículo 26, tá? Diz assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu queria que você parasse e pensasse hoje como é difícil a gente viver uma situação dessa, certo? E aqui nesse texto, o povo do Egito, né, ele estava vivendo no deserto, já tinha sido liberto do Egito, eles já tiveram visto, né, eles já tinham visto as 10 pragas do Egito, eles já tinham visto o mar se abrir, e o povo ainda assim murmurava, reclamava, né? Chegava para Moisés, no capítulo 16, ele reclama porque estavam com fome, então eles preferiam ter morrido no Egito com panelas de carne do que estar no deserto e morrer de fome. E uma coisa que chama atenção aqui é o que Deus vira para esse povo e diz que eles precisavam ouvir atentamente a voz do Senhor e obedecer, certo? Então, mediante a essa situação, Deus me trouxe uma reflexão que eu queria compartilhar com você nesse momento, tá? São algumas lições que nós temos que se adaptar, nós vamos ter que se adaptar, né? E aqueles que se adaptar mais rápido, eu acredito que vai ter um sucesso melhor durante esse momento de tribulação que o mundo está passando, tá? Então assim, eu listei algumas coisas aqui, não está na ordem de prioridades, tá? Mas eu listei algumas coisas aqui e eu queria compartilhar e comentar algumas coisas com você. Primeira coisa que eu vejo é ouvir e entender, né? A gente, principalmente nós brasileiros, a gente é muito ansioso, né, afobado, ou então muito relaxado com as coisas, deixa tudo para cima, para a última hora. E nessa situação que nós estamos vivendo hoje, é primordial que todos nós aprendamos a ouvir e entender aquilo que nós estamos ouvindo, né? Porque melhor do que só ouvir é você entender aquilo que você está ouvindo, né? E eu fico observando que as pessoas parecem que não estão entendendo o que está sendo dito, entendeu? E uma outra coisa é conseguir absorver muita informação. Hoje a gente vive num mundo hoje onde todo mundo dá opinião, né? Onde todo mundo tem a liberdade, né, de chegar aqui diante da rede social e falar e postar coisas. Então assim, é muito interessante a gente parar para entender aquilo que está sendo falado. Por quê? Porque você absorver o que é verdade, o que é mentira, o que realmente está acontecendo, o que realmente a gente pode fazer, o que não pode fazer, quais são as consequências dos nossos atos, entendeu? Tudo isso nós temos que parar, ouvir e entender tudo que está acontecendo. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender o quanto antes. Porque quem não consegue aprender isso, ou quem não consegue viver isso hoje, está tendo atitudes erradas, entendeu? Pode comprometer a sua saúde e pode comprometer a saúde dos outros. Então, quanto mais rápido nós aprendermos a ouvir e a entender aquilo que está sendo falado, melhor para todos nós, certo? O segundo ponto é a obediência, porque não adianta a gente ouvir, entender e não obedecer. Igual eu moro aqui na cidade de São Pedro, eu tive que ir na farmácia agora, e uma coisa que eu observei
a quantidade de pessoas na rua, né, as lojas todas fechadas e muita gente na rua andando, batendo papo, parado na beira, na esquina conversando. Ou seja, a obediência, a falta de obediência, né? Existe um decreto hoje que para as pessoas não saírem de casas, né, e sair somente por necessidade, né, por extrema necessidade, né? Idosos acima de 60 anos, por exemplo, tá praticamente proibido de sair. E infelizmente a grande maioria das pessoas que eu vejo na rua são idosos, entende? Então assim, a obediência, ela é muito importante, entendeu? Nós precisamos ouvir, entender o que está sendo falado e obedecer. Porque olha que coisa interessante que a Bíblia falou aqui. A Bíblia fala que aquele que ouve a voz de Deus e obedece. Não adianta você ouvir se você não obedecer. Olha que no capítulo 16, quando Deus manda o maná do céu, o que Deus fala? Para o povo colher diariamente a sua porção. Por quê? Porque Deus ele queria ali provar a dependência das pessoas com relação a Deus. Se as pessoas realmente tinham uma dependência para com Deus, então assim, Deus queria testar. E aqueles que desobedeciam, o que acontecia? A comida apodrecia, estragava, dava bicho. Então era uma questão de obediência. Nós precisamos ter essa sensibilidade de obedecer, certo? Então vamos lá, a gente ouviu, entendeu e obedeceu, vamos ficar em casa. Agora vem algumas coisas que nós precisamos. Bom, o que fazer dentro de casa? Então assim, nós vamos ter algumas... Eu diria até uma coisa boa. Por quê? Porque nós vamos ter uma mudança de hábito. A gente vai ter que mudar o nosso hábito. Normalmente a gente chegava em casa, era televisão, aí não sei o que. Ou seja, a gente precisa mudar o nosso hábito. Então eu destaquei aqui uma coisa chamada criatividade. A gente vai ter que ser criativo, né? Criar coisas para a gente passar o tempo. Você imagina, a gente vai passar aqui 15 dias, 20, um mês, não sei, né, 60 dias, eu não sei quanto tempo que a gente vai ficar em quarentena dentro de casa. Mas nós precisamos o quê? Ter a criatividade, né? Deus ele nos deu um cérebro, gente, maravilhoso, um cérebro para a gente ser criativo, descobrir coisas novas, entende? Para quem é pai, brincar com seus filhos, ter um momento família, né? Ter essa mudança de hábito, ter atitudes saudáveis, não só saudáveis para o corpo, mas saudáveis para a mente, entende? Então assim, você usar da sua criatividade para você aprender a ficar em casa, certo? Então assim, isso eu vejo como uma coisa maravilhosa. Deus está nos dando uma oportunidade hoje de aprender, de reaprender a viver nesse mundo, certo? A ter uma criatividade melhor. Uma outra coisa, ter um momento família. A gente, por exemplo, nós que somos evangélicos, né, às vezes você acha estranho, pô, a igreja está fechada. Tá, mas quanto tempo que a gente não tira para ter um culto familiar? A gente está tendo uma oportunidade agora de ler a Bíblia junto, de estudar junto, né, junto com a sua família, né, reunir pai, mãe, os filhos, tio, tia, quem mora perto, se reúna, faça um culto familiar em casa, né, não deixe esse momento atrapalhar a sua comunhão. Pelo contrário, use esse momento agora para você aumentar a comunhão familiar dentro da tua casa, certo? Uma outra coisa que eu achei muito interessante, e eu vi um vídeo de um pastor que ele pegou um carro de som e ele foi pregando na rua, né, no meio dos prédios, em cada condomínio, ele entrava nos condomínios e ia pregando. Gente, eu fiquei emocionado quando eu vi aquilo. Por quê? Porque é a igreja saindo das quatro paredes. Então olha que coisa maravilhosa. A igreja, nesse momento, ela está aprendendo que ela deve sair das quatro paredes. Porque quando Cristo ele nos ordenou, ele falou ide. Ele não falou vinde à igreja, não, ele falou ide. Então a igreja ela tem que aprender a sair. E olha que oportunidade maravilhosa. Olha como que Deus trabalha, olha que coisa boa. Você vê a igreja saindo das quatro paredes para ir até a população, ir até onde as pessoas estão. Não é maravilhoso isso? Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa boa. A gente tem que olhar sempre o lado positivo, gente. Uma outra coisa que eu quero fechar aqui é a comunhão com Deus.
a gente está tendo uma oportunidade de ouro, né? Porque a gente sempre arruma uma desculpa de falar que a gente não ora, que não lê a Bíblia, porque não tem tempo. Meu amigo, agora não tem desculpa. Agora tempo é o que não falta. Entendeu? Então, a nossa comunhão com Deus, a gente precisa crescer a nossa comunhão com Deus. A gente precisa trabalhar essa comunhão para que nós possamos sim ver algo, né, dentro de nós e falar, poxa, caramba, eu tenho, independente do tempo que eu tenho prazer em buscar a Deus, eu tenho prazer em ter comunhão com Deus, porque Deus ele nos criou lá no jardim para ter comunhão. A Bíblia fala que Deus ele ia todos os dias ter comunhão com Adão. Olha que maravilha. Deus ele quer ter comunhão com a gente. E a gente está tendo uma oportunidade de ouro, de ter essa comunhão com Deus. Então busca essa comunhão, resgata essa comunhão com Deus. Tá, gente? É uma coisa que eu paro e penso muito, né? Você já parou e pensou? Que a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E a Bíblia também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí quando você para e vê e se depara com uma situação dessa, você fala, poxa, como que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável? É porque às vezes a gente só olha o lado ruim das coisas. A gente tem uma dificuldade de olhar as coisas boas. E hoje eu quero incentivar você, para e pensa um pouco, olha como tem coisas boas acontecendo. Certo? Ah, Edson, mas tem muita coisa ruim? Claro que tem. Claro que tem. E aí que entra a outra coisa. Porque, por exemplo, quantas vezes nós vemos pessoas passando dificuldade, a gente não sabe como é que vai ser o nosso futuro, a gente não sabe quem depende de pagamento, que às vezes não sei se vai ter pagamento, a gente não sabe se vai ter sustento, a gente não sabe. Oportunidade de ouro para a gente trabalhar a solidariedade. Olha que legal, Deus está dando oportunidade para a igreja, para nós que somos cristãos, para nós que somos evangélicos, para nós que levamos o nome de Cristo, de sermos solidários com as pessoas, de aprender a ser solidário, aprender a receber ajuda, porque isso é um aprendizado. Nós temos que aprender não só a ajudar, como a receber ajuda. Tem muita gente que tem dificuldade não só em ajudar, mas às vezes tem dificuldade em receber ajuda. Tudo isso é um aprendizado. Tudo isso é um aprendizado. Então o que eu quero dizer para você é que hoje nós estamos passando esse momento porque nós precisamos aprender muita coisa, tá? E eu quero finalizar uma coisa, eu quero só finalizar com essa frase dizendo que tudo que for feito, tudo que for aprendido, né? Como você economizar, olha que coisa interessante, nós vamos ter que economizar, aprender a economizar água, aprender a economizar luz. Entendeu? Porque tu imagina você passar aí 30, 40, 60 dias dentro de casa sem economizar nada. Você precisa aprender a economizar, entende? Você precisa criar hábitos de higienizar sua mão, higienizar as coisas. Tudo isso são hábitos que a gente está tendo que aprender. Aprender como higienizar uma mão. Parece ridículo, mas é isso aí. Se a gente não aprender, vai propagar, e aí? Então a gente precisa aprender a lavar as mãos, a gente precisa aprender a nos higienizar, a nos proteger, a gente precisa aprender a economizar dentro da nossa casa. Então nós vamos criar um hábito muito interessante e que nós precisamos levar isso para todos os dias depois da pandemia. Que esses hábitos não fiquem somente nesse momento, mas que esses hábitos fiquem por toda a nossa vida, certo? Tem uma frase, se eu não estiver enganado, na Itália, em algum país da Europa, um dos governantes lá falou uma coisa interessante. Ele falou, no final da pandemia, nós vamos ter cidadãos melhores. E é isso que eu creio, é isso que eu prefiro acreditar, que no final disso tudo, nós vamos ter nesse mundo pessoas melhores, pessoas que vão respeitar mais, pessoas que vão contribuir mais, pessoas que vão se dedicar mais à família, se dedicar mais aos amigos, se dedicar mais à obra de Deus. Então é isso que eu creio. Eu creio que tudo isso está nos mostrando e nos transformando em pessoas melhores, tá certo? Quero dizer para você que eu estou orando por todos nós para que tudo isso passe o mais rápido possível, mas que principalmente que nós possamos tirar lições de tudo isso, tá? Então, um grande abraço para você.
Provavelmente eu vou estar postando mais vídeos aqui, porque eu estou em casa, vamos ter bastante tempo aí, tá? Se você quiser entrar em contato, manda mensagem. Cara, eu vou estar aqui pra gente conversar, pra gente poder bater papo, tá certo? Grande abraço, fique com Deus, se cuide e principalmente estude a Bíblia com muita e muita vontade. Grande abraço, valeu!